Segue mais uma das minhas experiências como repórter fotográfico. Depois do sucesso que foi a reportagem onde eu e Ivan Finotti nos infiltramos numa grande torcida uniformizada do time do Corinthians e corremos sério risco de vida, o jornal Notícias Populares resolveu fazer o mesmo tipo de reportagem com as demais torcidas. Porém, evitando, preocupado com os riscos de vida que eu e Ivan Finotti sofremos naquela reportagem, o jornal Notícias Populares conversou com a direção e a presidência de uma grande torcida do time de São Paulo, falando que nós gostaríamos de acompanhá-los numa viagem para o Rio de Janeiro, onde o time de São Paulo enfrentaria o time do Vasco no domingo. A presidência dessa grande torcida uniformizada do São Paulo, de bate-pronto, aceitou e se propôs a nos colocar dentro do ônibus, junto com a torcida, nessa viagem para o Rio de Janeiro. Sabendo da nossa presença, eu e o André Barcinski, o repórter escalado para essa missão, fomos para o Rio de Janeiro acompanhando essa grande torcida do São Paulo, que enfrentaria no domingo o time do Vasco. Por coincidência, no mesmo dia, lá no Maracanã, o Peixe, o Santos, enfrentaria o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Assim, foi uma das viagens mais tranquilas. Eu e o André Barcinski chegamos até a dormir dentro do ônibus, tamanha monotonia da viagem. Quando chegamos em São Januário, também tudo tranquilo. A torcida foi para o seu canto, cantou, se divertiu, pulou, incentivou o time. Porém, o time do São Paulo perdeu para o Vasco naquele jogo. E nós entramos de volta no ônibus que nos levaria de volta para São Paulo naquele clima de velório, porque afinal de contas o time tinha perdido. Mas nem tudo estava tão perdido assim, porque o time do Santos, que estava jogando com o Flamengo lá no Maracanã, também perdeu. Era uma derrota de 2 paulistas. Então, de qualquer forma, todo mundo voltou para o ônibus, de uma certa forma até meio que aliviado, esquecendo um pouco da derrota para o Vasco. A viagem foi tranquila, o nosso retorno estava tudo indo às mil maravilhas, e eu lá cheguei até a dormir um pouquinho de novo, no meio daquele velório que estava dentro daquele ônibus. No meio da Via Dutra, já de madrugada, o ônibus parou num posto de gasolina, para o pessoal ir no banheiro, comer alguma coisa. Porém, não puderam entrar dentro do restaurante, que afinal de contas, os seguranças armados até os dentes não deixavam que os torcedores entrassem dentro do restaurante, porque afinal de contas eles tinham medo que havesse algum arrastão, algum imprevisto. Então as torcidas eram proibidas de parar naquele posto. Então os torcedores simplesmente foram para o banheiro e só ficaram ali. Quando estavam voltando para o ônibus, naquela escuridão do pátio lá de estacionamento, apareceu de surpresa, também no mesmo posto de gasolina, para fazer a mesma coisa, o ônibus que estava levando a torcida do time do Santos, que também tinha jogado lá no Maracanã. E quando os dois ônibus se emparelharam e a torcida do Santos começou a descer e um reconheceu a torcida do outro, aí foi um pega pra capar no meio da escuridão. Começou do nada a aparecer pedra para tudo quanto é lado e não dava para ver nada. E apenas aqueles gritos, pedaços de pau começaram a ser arrancados de alguma coisa ali, pedra voando para tudo quanto é lado, gritaria. E até o segurança do posto começou a dar tiro para cima para evitar o caos. Os ônibus todos foram apedrejados e eu também no meio daquela escuridão, sem saber de nada, não sabia nem de onde vinha uma pedra ou vinha da outra, e eu no meio daquele tiroteio de pedra, sei lá como é que era, e aquela confusão toda, aquela gritaria, e eu preocupado em fazer a foto porque não podia perder. E flash pipocando no meio da madrugada, tentando iluminar alguma coisa, e aquela gritaria, e eu com medo de ser atingido por alguma dessas pedras. O André Bassin sumiu também, não dá pra ver mais ninguém, e aquela confusão, aquela gritaria, só você via o estilhaço de vidro quebrado, uma pancadaria no meio da madrugada, no meio da estrada, como eu nunca tinha visto igual. Para se ter uma ideia, até do meio do nada, naquele sertão, apareceu alguém arremessando uma cadeira de alumínio em algum desses ônibus. Eu só sei que essa briga durou alguns minutos e eu preocupado em não levar nenhuma pedrada, porque afinal de contas eu não estava enxergando nada, estava mais preocupado em fazer as fotos.
Eu só sei que foi um grande susto, um grande aperreio. Na hora os ônibus começaram a correr, fugir, ligar. Eu só sei que, não sei se alguém se machucou, eu só sei que entrei para dentro do ônibus com os vidros tudo quebrado. O André Barcinski que eu meio assustado, mas preocupado em saber se tinha saído alguma foto. Afinal de contas, naquela época não era digital, era tudo negativo. Rezando para que eu tivesse registrado de uma coisa, de uma forma bem jornalística, aquela e pudesse contar aquela história através das imagens. Eu só sei que prometi a mim mesmo que jamais enfrentaria outra vez uma parada dessa. Engano meu, porque lá na frente, anos depois, passei uma outra parada indigesta. Mas isso é uma outra história.